este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu lembro para vocês que está se aproximando a data da nossa viagem para a Grécia, de 3 a 18 de maio próximo. E quem ainda quiser acompanhar-nos, festejar o meu aniversário em Heráclio, na ilha de Creta, no dia 11 de maio, à disposição. Daqui a pouco o Fernando, eu acho que coloca, já tá lá? Isso, está lá o blog, está lá os dados para você contatar e acompanhar-nos nessa viagem. Por outro lado, também eu quero mostrar hoje o livro que eu ganhei da Raquel Mazera Pofo. Ela é escritora, ela é PNL e ela é coach e escreveu, dá para mostrar aqui, Fernando, aproximado? Deu, tá bom. Esse livro de diversos autores e está à venda em todas as livrarias aqui do estado de Santa Catarina. Eu acho que vale a pena, PNL e coaching, tá? E finalmente, antes da gente entrar no tema que é todos os temas são importantes, o de hoje também é mais importante ainda. Vocês viram que eu publiquei no Facebook, que é a nossa comunidade, já com perto de 11 mil pessoas, que a partir de agora, a gente vai tentando, né? Uma hora a gente acerta no marketing assim do Vida Inteligente. Agora me veio a ideia de fazer chama-se isso aqui, é um pendrive externo. Pendrive externo não, isso aqui é um HD externo. HD externo. Então, hoje, Jorge e eu completamos aqui de Mosaicos do Novo Ciclo o programa de número 198. Então, eu estarei disponibilizando a partir agora, daqui a 2 semanas, um HD com os 198 programas com o Jorge Antônio Ouro em vídeo, mais os 198 áudios do Mosaico do Novo Ciclo. Então você pode, no HD, você pode colocar na sua televisão... A pessoa te pede o HD. É o HD, já vai o HD com todos os programas dentro. Joia. Então você consulta, depois escreve para contato@vidainteligente.tv.br, contato@vidainteligente.tv.br. Se você estiver interessado em ter esse trabalho na sua casa, me contate. Pois bem, o tema que se apresentou para essa semana... É o HD Bento. É o HD Bento? Não, não tem nada. Nada de HD Bento aqui. Mas a gente manda lá para a Itália e o Papa... Acompanha, um abraço. Abraço, fraterno abraço, isso acompanha, né? Acompanha essa alegria que a gente compartilha aqui toda quinta-feira, já há quase 10 anos. Bem, o tema que se apresentou para essa semana é um assunto que muita gente fala, eu tenho ouvido desde que eu entrei para o espiritualismo, desde que me conheço como gente. O assunto é Maitreya. Todo mundo fala Maitreya. O que é Maitreya? O que significa Maitreya? A maioria conhece, eu sempre vi e conhecia o nome, vamos dizer, quando eu via pelos livros da Ponte para a Liberdade e se falava em mestres ascensionados, em Maitreya. E nunca me chamou a atenção, digamos assim, né? Porque era o avatar da nova era, diziam que era isso e aquilo. E antes de mais nada, eu vou te dar boa noite, né? Para eu não entrar. E 10 anos atrás, quase, quando você veio a este programa, 28 de setembro de 2005, foi uma data significativa, né? Está aí, até hoje, é um dos vídeos mais acessados do Vida Inteligente, revelações sobre o passado e o futuro da humanidade. E você veio aqui, coincidentemente, né? Entre aspas, né? Causalidade. Exato, a causalidade, para falar sobre o advento, que naquela data tinha se dito ou tinha se entendido, já falamos isso, mas 10 anos depois vamos falar de novo. Muitas pessoas esperavam para aquela data a manifestação física deste ser chamado, cujo nome deram de Maitreya. Já vamos dar continuidade. Boa noite, Jorge, você está bom? Tá? 100%. É mesmo? Estou sempre bem. Gostou do assunto hoje ou não? Sensacional. Antes de vir para cá, eu geralmente tomo banho, né? Sim. Mas daí antes de vir para cá, assim, fora os banhos do dia, então de manhã, tarde, aí, banho, perfume, roupa branca, e paramentado para falar, fica um assunto assim... É mesmo? Sim, assim, e engraçado que às vezes você não me fala o assunto, né? Eu venho aqui, você vem na hora e você... tem que ser, assim, né? Sempre foi espontânea me a coisa empurra o assunto no olho e a gente vem e fala assim... Mas daí que você falou que você mandou um e-mail, eu vi a gente falar sobre Maitreya, e eu estava ansioso, assim, primeira vez nesses 10 anos, né? Nesses 300 anos que eu converso com as pessoas, né? Que eu estava ansioso para falar. E aí surgiu uma coisa também que foi novidade, que é uma preocupação, assim, até onde falar?
Essa que é a questão, não é o vir falar, é até onde falar. E por isso que eu falei para você agora de início, sim, que se chegar num ponto que se faça uma pergunta que daí ela não puder ser respondida, daí eu falo para você, Claro, isso como eu sempre, não vou comentar assim. transparência Eu estou total. comentando isso para que não pareça deselegância, mas é que Não. há sim, várias camadas de conhecimento sobre esse assunto e que daí cada um no seu devido tempo, no seu devido lugar, né? Sabe? Mas o assunto em si, a gente até está conversando aqui, porque antes era um assunto assim, restrito assim aos ambientes mais secretos, né? Sim, e com informação desencontrada intencionalmente para manter esse assunto de posse, né, daqueles do entorno do evento, né? E agora, dentro disso que eu estou falando, assim, de alguns limites, né? A gente conversa isso na TV aberta, né? Então, isso, sim, do ponto de vista de momento evolucional, é um evento, né? Lógico, ressalvada as limitações que eu tenho, que você tem, que nós somos discípulos, a gente fala aquilo que a gente acha que é, que a gente acha que entende. Mas só o fato de vir conversar sobre esse assunto, então, aí eu agradeço você por ter pensado nesse assunto, porque é super... Bom, se ele apresentou é porque ele queria ser falado, né? Sim, sim, Então, porque aquilo já conversou outras vezes, para que você consiga visualizar, né, tem o SPEC, que é o ver, a coisa ela tem que estar suficientemente densa no abstrato para poder ser humanamente inteligida e traduzida, senão ela ainda continua como mistério. então vamos começar quente aqui, Sim, Ana? assim, boa noite a todos. Né? Espero que seja uma hora boa de vida que vocês usem para ver isso agora ou depois, não é? E que a conversa responda às suas perguntas, mas o que eu espero é que a gente consiga deixar mais dúvidas do que respostas, porque daí vocês indo atrás dessas dúvidas, a surpresa eu garanto que ela é consideravelmente maior. Tá, nós vamos ter oportunidade nessa uma hora aqui de tentar passar o que tiver que ser passado, né? Com as suas restrições ou não. Eu já vou começar com o seguinte, então. A chamada? Não, não é a chamada. Não. Essa não foi a chamada. Depois eu sabia aquela chamada, é que daí ali na chamada você fala em 3 ou 4 nomes. Perfeitamente. Que daí aquilo era bom se tivesse para você dar uma lida para a gente explicar o que Então, Fernando, por favor, imprima. Dá para imprimir a chamada que eu fiz aí da mala direta enquanto eu toco aqui? Assim, é bom programa ao vivo por isso mesmo. A gente faz tudo. Então, olha só, hein? E Maitreya ainda não veio ao mundo dos homens, porque os homens ainda não possuem olhos para vê-lo. Senão já o teriam visto, de maneira que todos passam pela face da terra, porque é um mundo mais desprovido de recursos ou onde a evolução é mais recente ou mais nova. É a hierarquia menos experiente, está em formação. Por isto que todos estes seres vêm à face da terra justamente para isso. Vêm antes maiavicamente ou encobertos e depois vêm na realidade. De maneira que quando a face da terra estiver limpa dos homens maus, então virá Maitreya com a sua corte. Claro que esse texto aqui, ele tem muito mais. Ele tem muito mais do que está escrito aqui, né? Sim. Então, e qual é que é a autoria do texto? Você tem aí? Olha, a autoria, eu acho, não tenho certeza absoluta, é Henrique José de Souza. Em cima do ensinamento dele. Né? Em cima do ensinamento dele, sim. Porque esse texto, essa parte aqui tem mais, viu? Pode ficar tranquilo. Isso aí foi dito assim na final da década de 50, início da década de 60, isso aqui. Uhum. Então, são 50 anos já, né? Porque a tônica descrita não é de JHS, sim, ele tem uma... É da forma que ele entendeu o recado para poder transcrever. Quando a gente lê JHS, a própria pronúncia, ela sai de uma forma diferente, sabe? Então, alguém que transcreveu a fala dele, o ensinamento dele, né? Sim, passou dentro do grau de entendimento dele. Sim, sim, pode ser. Mas mostra aqui, interessante. Então tá, antes do Jorge dar sequência, obrigado, Silvio. Depois desse ler que eu não vou lembrar das duas coisas, tá? Então tá. A chamada que eu fiz na mala direta, que o Jorge queria que lembrasse os nomes, no ciclo de Aquários, que aos poucos desponta no horizonte do mundo, surge, como de outras vezes, o espírito de verdade, com a divina essência, portador de uma nova era para a humanidade. Seu nome, do qual se tem usado e abusado nos últimos tempos, obedece às tradições do Oriente, assim como obedece às do Ocidente. O nome de Maitreya é, de todos, o mais conhecido,
principalmente na Índia e noutros lugares da Ásia. E com efeito, o Mitradeva das várias lendas hindus, Akdorji das lendas transmalayanas e finalmente o pouco conhecido de Aktalaya. Aktalaya quer dizer um envolvido na alma do mundo. Para definir o ciclo que se inicia, as tradições orientais lhe dão o nome de Apavana Deva, isto é, Avatara de Aquários, Avatara aquático, por manifestar-se justamente no ciclo de Aquários. Quer fazer algum comentário sobre essa mala direta? Esses nomes têm algum significado, alguma relevância? Tem tanta coisa que eu não sei por onde começar. Então, vamos lá. Joga para cima o assunto que cair. Então, assim, quer ver? Então, primeiro, o que é o termo Avatara, que é um termo assim tão Vamos esclarecer novamente. Mercantilizado, né? Avatara é a manifestação da divindade. Isso é a tradução do que é o termo Avatara. E várias religiões, várias escolas filosóficas, assim, as mais aceitáveis até as mais doidivanas, né? Cada uma então tem um ser que eles acham que é a volta daquele que deveria ter vindo. Sim. E para cada um daí dá um nome. E nas escolas alguns dizem que ele próprio é o Maitreya, o que ele mesmo vai voltar como Maitreya. Então sempre tem uma confusão, né? Mas o Avatara não é um evento. Então assim, não é que vem um Avatara e a gente pode citar, por exemplo, Quetzalcoatl, o pessoal não liga a mínima, Avatara. Você está falando de Avatara, né? Porque a gente sabe que tem Bodhisattva, tem Avatara, nós estamos falando, ok. Tem Buda, Bodhisattva, Avatara. Isso, né? então ok. Então, Quetzalcoatl é um Avatara, Manco Capac é um Avatara, Kunaton, né? Menopes 4, um Avatara, Rama, um Avatara, Orfeu, Avatara, o Moisés pode ficar na categoria, Odin pode ficar na categoria. Então tem vários, só que assim, não há um tipo único de avatar. Há o avatar integral, há o avatar parcial, né? E há o que chamam de avatar momentâneo. Então, quando a consciência, né, ela se antropomorfiza, se manifesta, a consciência divina do todo, né? Ela se antropomorfiza, né, e vai agir em determinado ponto, então ali pode-se dizer que houve uma avatarização. Né? Então pode ser uma momentânea, né, uma temporária, uma momentânea, uma esparsa e uma permanente. E mesmo quando é uma manifestação avatárica permanente, ainda assim tem que ver o nível de consciência que aquele ser tem, para daí saber qual é que é a extensão do trabalho dele. Até isso tem que ser analisado, né? Porque assim, você pega, tem a Avatara que tem 75% da consciência integral, tem a Avatara que tem 50%, tem a Avatara que faz um trabalho, né? E aí acaba o trabalho, segue a vida normalmente. Então, não dá para você pegar e generalizar e dizer assim, não, esse é um Avatara, o Jesus é um Avatara, que não é, né? Então você não pode dizer isso. Mas é uma boa Isso é a primeira coisa. Boa coisa para a gente fazer um intervalo. Você falou em um monte de avataras. Sim. A pessoa mais conhecida da nossa civilização, vamos dizer aqui, é Yoshua Ben Pandira, Jesus da Igreja Católica, toda essa coisa e tal. E eles, você já disse em programas anteriores que ele era um Bodhisattva. Qual é dentro da escala hierárquica? Nós conversamos sobre isso. Nós já falamos sobre isso, mas como o assunto é hoje, estamos falando de Avatar, falamos de um monte de nomes. Quer ver? E não citamos o nome de Jesus, vamos dizer aqui? Ele estaria em classe inferior? Como é que é isso? Não tem classe, né? É o trabalho que tem que ser feito. Né? Então, o Bodhisattva tem um trabalho muito específico, um Buda tem um trabalho específico, um Avatara tem um trabalho específico, um Manu tem um trabalho específico. Isso não quer dizer que um seja mais que o outro? Não, absoluto. Não existe isso. Okay. Né? E não existe nem com relação como está no texto, daí do ser humano, o Jiva é o menor, não sei o que. Não, é por ali, é outra abordagem. É a mesma coisa assim, você está numa nave, né? Numa nave de remo, né? E aí, então você tem o capitão, né, tem o que dá o compasso e você tem o remador. Qual é que é o mais importante? Todos. Tem isso aí. Cada um com a sua função. Se algum não fizer a sua parte, a nave só vai para um lugar, né? Vai para a pedra.
Na evolução, exatamente a mesma coisa. O que acontece é, tem os mais antigos que vêm tentar dar tônica para os mais novos. Isso é que acontece no fenômeno da avatarização. Então, não dá para generalizar, por assim, na tradição dos Puranas, tem várias tradições, conforme você leu aqui na chamada, né? Então tem a tradição do Avatara Maitreya, eu chamo de Akdorja, o Aktalaya, o Apavanadeva, pensando que são seres, todos eles com o mesmo nome, mas não são, já vamos conversar. Então, Apavanadeva, Aktalaya tudo bem, Akdorja é outra coisa, é outro ser, com outra função, né? Mas a gente já vai conversar. Então, por exemplo, na tradição dos Puranas, os 10 avataras de Vishnu, né? Então, dentro desses 10 avataras, o 10º, que é chamado Kalki Avatara, o Avatara do Cavalo Branco, que é Maitreya, ele é esperado no final da Satya Yuga, a idade negra que a gente está vivendo agora, né? Só que daí, antes, por exemplo, assim, teve Buda, considerado um avatar, né? Krishna, considerado um avatar, então eles contam 10 avataras. Só que tem uma outra tradução da cultura hindu que fala em 22 avatares. Tem uma outra que fala em mais de 22. Então, isso varia muito de acordo com a abordagem e dependendo, assim, se você está se referindo a um avatar que é integral, né, parcial ou momentâneo, esse tipo de coisa. Quer ver como começou o negócio? Vamos rebobinar um pouquinho, quer ver? Então, teve lá o fundamento da Atlântida. Aqui é bom que tudo que é assunto que a gente começa a conversar, a gente volta na Atlântida para botar um pouquinho atrás, né? Então, assim, aí afundou a Atlântida. Então, 4 afundamentos durante mais ou menos 1 milhão de anos para afundar todos os pedaços. O último pedaço afundou em 9.564 a.C., foi quando tem o relato do dilúvio, etc e tal. Tá. Quando, em meados da quinta sub-raça Atlante, né, a raça semita, então o Manu, ele retira uma parte dessa população já preparada especificamente para isso, que assim, seria aquela parte da raça Atlante que continha em si todo o resultado evolucional positivo da Atlântida e retira da Atlântida e leva para um lugar que a gente também já conversou, chamado Meseta do Pamir. Meseta do Pamir, geograficamente, ele fica ao norte do que hoje a gente conhece como fica ali o norte do Afeganistão, Paquistão e Índia. Aquela região ali no elevado, né, ali em cima é o que chama de Meseta do Pamir, onde se originou o trigo se originou dali. O pessoal fala que trigo veio de Vênus, não sei o que, né? Veio nada, veio da Meseta do Pamir, né? Foi trazido pelo Manu. E ali então começa o processo de preparação do que seria a quinta raça ária, a quinta raça mãe, raça branca, né? Até então, né, até esse evento, quando começou o trabalho da Meseta do Pamir, e isso assim, quando a gente fala em início da raça ária, raça branca, então a gente coloca aí pelo menos 1 milhão de anos. Tá? Então isso derruba qualquer abordagem assim, do conhecimento acadêmico, né, do darwinismo, 100%. Daí, então tá ali, tudo bem? Cronos. Sim, tá ali na Meseta do Pamir, a raça ária. Aí, então, começa a haver movimentos para que isso se espalhe pelo mundo, para depois criar as sub-raças da raça ária, né? Daí, uma das vertentes que está aqui na Meseta do Pamir, ela sai, passa pela China, e cada uma dessas vertentes vai gerar os povos que a gente conhece hoje, né? As sub-raças da raça ária. Então, ela passa pela China e vai parar no Japão. Uma outra dessas vertentes vem e vai para a Índia, onde cria depois a Aryavarta, Império de Rama, né? Que a gente já vai conversar. Depois tem uma outra meseta, uma outra vertente que ela vem e desce em direção aqui aos cornos da África e se bifurca. Uma, então, desce e funda das bases do que seria a civilização egípcia atual que se conhece, atual tipo de 1 milhão de anos atrás, né? E a outra, essa continua descendo, pega essa região à direita da África, vem até embaixo, e a outra vertente, ela vem e se desloca e começa a criar o que hoje se constitui como Europa. Começa com os druidas, com os celtas, depois vem, passa por Grécia, Roma, já vou falar sobre o que acontece em Roma com relação aos avatares, e aí vem e desenvolve o que se chama de Europa, até depois, na Europa, vem para a Península Ibérica e dá continuação ao movimento do itinerário de Io,
né, e fazer a transposição das mônadas para a América aqui do Central e do Sul, né, e iniciar o novo impulso migratório, civilizatório. Esse é o movimento. Até então, não tem avatar. Porque o conceito de avatar, para colocar coisas em ordem, ele só surge a partir da queda da Atlântida. Até então não existia. Quem foi o primeiro? De avatar? É. Nesse caso, pode se considerar como o Vaivasata como o primeiro Manu com função de avatar. Okay. Né? Ele tinha a função de dar as vergonhas do que seria a raça ária, e também gerar os seres, função manúsica. Tanto é que o Avatara Maitreya, ele é dito como Buda síntese ou Avatara síntese, porque ele vem no final de um ciclo inteiro. Então, o que a gente está vivendo hoje só existe, né, fisicamente hoje, antropomorfizado, nascido, um ser chamado Maitreya, né, que na verdade não é uma, a gente vai conversar, já né? vai. Isso. Porque a gente está em um final de ciclo e teve todo um processo ao longo desse 1 milhão de anos, com vários seres, né, acompanhando e fazendo seu trabalho nas várias sub-raças que aconteceram dentro da raça ária, ário hindu, ário semita, a irânica, a dos caldeus, depois a outra, a dos teutônicos, que é a quinta, e depois viria a sexta e a sétima para que caberia a América do Norte, depois o Brasil. Nesse ir e vir, vários, né, avataras, vários seres trabalhando. Né? Você pega Forri na China, Pitágoras, Platão, Orfeu, né? E assim, os zoroastros todos na Pérsia, que daí é o que é hoje o Irã, e esse movimento evolucionário ele é bem-vindo, e esses seres se manifestando para tentar restabelecer a lei, cada um no seu povo, dando diretivas, trazendo conhecimento, mas num passo regular, né? Chega um ponto, então, que se faz uma tentativa, né, de tentar restabelecer a lei como um todo, Bom, antes desse ponto que eu quero falar, se tentou restabelecer a sinarquia na Índia, na Aryavarta, no início da raça, era o Império de Ram, do Cordeiro, né? Que o símbolo é a suástica, que é o contrário dessa que se conhece, que é a sovástica, que gira sentido anti-horário, essa gira sentido horário. Então, no Império de Ram, que era um avatar, né? Então, e depois, por assim, 1904, Tutmés III. De onde veio essa ideia da sinarquia já naquele tempo? Veio de onde? Da Atlântida. Atlântida. Sim, porque a Atlântida ela era um sistema estável de convivência entre humano e divino. Quando a Atlântida tem um problema, então daí o resultado da Atlântida ele é preservado, criando o que hoje se conceitua como Agartha em todas as tradições. A Agartha é um espelho do que existia na Atlântida, só que na Agartha só tem hoje o resultado. E é uma coisa muito interessante, né, que assim, Duarte ele segue algumas disposições do itinerário de Io, e na Agartha as cidades são dispostas no sentido, como se fosse um zigue-zague. Você pega o globo, pega a Terra norte e sul, e ela está disposta nessa posição aqui assim, as 7 cidades, começando no Polo Norte até o Polo Sul. A gente está aqui na quinta cidade, está mais ou menos aqui, sexta aqui, que vai pegar aqui o Pacífico, sétima no Polo Sul, acabou a evolução, a coisa segue. Bom, aí, na Índia, né, na Aryavarta, então um sistema equilibrado com uma sinarquia em andamento, né, um avatara integral em andamento. Aí acontece um problema, e a gente falou aqui, com relação ao culto solar, que daí os ionídeos subvertem o culto solar, e dá uma confusão lá, acontece um processo de queda, e esse processo de queda de conhecimento ele se espalha, né, então, por assim, todos os locais onde já tivesse havido um influxo oriundo da meseta do Pamir, começa a ter uma queda em repercussão por conta da Índia, e a coisa começa a se degradar. Então se esquece aquilo, e aí esse movimento ele continua, aí passa pela Grécia, aí na Grécia então a gente tem vários, né, que é aquela chamada chuva de estrelas, né, várias avataras, né, e todos preparando o movimento que viria a seguir. Daí, esse movimento que viria a seguir é na Itália, Roma, e Roma foi construída em cima de uma cidade atlântica. Então a Roma que tem hoje, né, ela foi construída sobre uma das cidades da Atlântida que não afundaram, chama Roma Capura, né?
E por conta disso ela tem o de bom e o de ruim, né? Ainda Como é que é? Então Roma está em cima de uma parte da Atlântida uma que não cidade afundou? de uma cidade atlântica Que não chamada Roma afundou? Capura, sim. Então, como se Poseidones foi a última parte da Atlântida que Não, afundou, o não, que não. sobrou? É a última que narra Platão. Sim. Né? Mas Roma, Roma é Roma Capura, tem a ver com a Atlântida. Você pega os Açores são parte da Atlântida que não afundou. Você pega a Espanha é parte da Atlântida que não afundou. Você pega o Brasil inteiro é parte da Atlântida que não afundou. Sim, porque era praticamente um continente só, né? Sim, por assim, você pega a quarta cidade atlântica, então ela vai pegar do Mato Grosso até no final do Amazonas. Por que a gente não vê? Escava um pouco que a gente vai ver. Então, o que tem de pirâmide ali, muitas dessas pirâmides o governo já conhece, ou os governos já conhecem, porque são visíveis via satélites, só que não tem interesse em divulgar ainda, porque daí se coloca por terra toda a teoria evolucional e você dá uma antiguidade para a população, que torna difícil daí de controlar uma população que sabe que ela é antiga e tem tradição, tem nome, tem berço, tem sangue. Né, que é a população brasileira. Bom, aí, tudo bem? Estamos indo certo? Vamos lá. Então tá. Aí, chegou na época de Roma. Na época de Roma, né, aí então, se prepara um grande evento. Se prepara um grande evento, né, para tentar restabelecer de novo a sinarquia para a humanidade. A sinarquia é o equilíbrio entre o humano e o divino, dentro das 7 tônicas, né, evolucionárias do Pramanta, que é um período evolucional, e que existia no início da raça ária, né, na área Varta. Aí então, para se fazer isso, e aí vem a primeira coisa que a gente vai conversar, para desmontar a ideia do que seja um avatar, né, e mostrar que, como tudo, é mais do que se pensa. Né? E o que é sensacional é o seguinte, então hoje, decorridos 2000 anos do nascimento E também não é o que se pensa. Não passa nem perto. Então, essa não passa nem perto. Então, por exemplo, assim, você pega assim, Amenófis IV, Conaton, decorrido esse tempo inteiro da essência dele, não se sabe nada a respeito, externamente, né? É tudo ocultamente se sabe a respeito. Você pega todos os que conduziram os povos, não se sabe nada. Mas então vamos pegar a situação ocidental, como você falou, que ela é estruturada em cima do conhecimento deixado por Joshua Ben Pandira e que originou as religiões, essa coisa toda, né? Então, quando se inicia esse movimento, né, esse povo, vamos fazer com que a sinarquia se restabeleça, né? Falar sobre esse negócio é uma coisa emocionante, né? O negócio é muito, eu gosto muito. Então, vamos restabelecer a sinarquia para a humanidade, vamos botar em ordem a humanidade. Não é? Então começa a se preparar. Então, tudo que foi feito na Grécia, todas as questões da filosofia, assim, os filósofos que daí se instruíram, né, em Caleb, na Líbia, né, sabe, no Egito, na Índia, no Tibete, aquele negócio assim. Então o pessoal vinha e criou o que seria a base da civilização ocidental, né? Todos eles tinham conhecimento, na verdade, era um conhecimento oriental. E aquilo foi para criar uma massa crítica, para daí permitir que em Roma o poder espiritual ficasse par e passo com o poder temporal, né? Como não aconteceu, é como acontece hoje em dia, né? Então, onde você não tem o direito espiritual, né, de exercer influência, aí você vai e exerce a beligerância para exercer influência através do ódio. É o que a gente vê hoje, né? A gente já vai chegar em hoje. Então, daí nessa época, deveria haver o equilíbrio entre o temporal e o espiritual. E muitas das figuras que a gente vê na narrativa de Joshua Ben Pandira eram adeptos iniciados, cada um com a sua função dentro do seu limite, né, de exercício de atividade, e fizeram o que foi possível. Só que assim, por que não funcionou? Então a gente pensa que daí o Bodhisattva, o Joshua Ben Pandira, ele veio sozinho, né? Mas sim, nunca um Bodhisattva vem sozinho. Nunca um avatar vem sozinho. Eles são gêmeos, sempre. Buda, Buda Budai. Krishna, Krishnaya. Os outros não vou falar, mas cada um deles tem a contraparte, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, porque quem dá a hierarquia é a mulher. Quem dá a hierarquia é o aspecto feminino. Obrigatoriamente tem que estar envolvido. Mesmo quando tem aparentemente 2 corpos externos, um é Sol, um é Lua. Você falou em certa ocasião que homem e mulher são hierarquias diferentes. Sim, é Barichads e Agnisvatas. Como é que fica essa questão? É interessante isso. Por que 2 hierarquias, vamos dizer?
Tá certo que você vira em dois, como você disse, Não, mas por que de hierarquias diferentes? Mas é que são dois momentos evolucionários diferentes, né? Então, os Barishads, eles têm uma idade evolucional menor do que o Agnisvata. Tá. É só isso, é só assim, um é mais antigo, um é mais novo, mais nada. É como tudo no universo, né? A diferença entre o ponto A do universo e o ponto B é só o que é mais antigo e é mais novo, o mais quente e o mais frio, com relação ao Sol, aí essa coisa é uma coisa bem simples de se compreender. Bom, aí, no caso do Joshua Ben Pandira, então ele tinha um irmão gêmeo, não era um, a gente conversou sobre isso, né? O de novo que a gente vai conversar aqui agora, de novidade, é que não eram dois, eram três. O sexo do gêmeo não importa nisso? Teve avataras com... Não, mas é que, veja como é muito interessante, porque é o seguinte, e aí eu vou tentar explicar para ver como... Foi daí que eu perguntei hierarquia chega... diferente, porque hierarquia é mulher, né? Sim, mas então, para ver como a gente chega hoje na questão de Maitreya, que daí, isso que é o interessante, que daí a gente vive hoje no momento em que Maitreya, fisicamente, ele está existindo. E é isso que nos permite conversar sobre isso hoje. Só que ele não é dois, são três. E aí que entra... Mas eu vou chegar a explicar. Sim, mas aí não, que eu entra... vou começar a explicar o 3 já logo na época do Joshua Ben Exatamente, Pandira, né? Então aí a gente pensa assim, se fala que era Jesus, aí a gente fala assim, não, o nome dele não é Jesus, Joshua Ben Pandira. Aí fala, pô, que legal, teu nome é o culto dele, né? Mas isso é importante porque assim, qualquer adepto tem três nomes, né? Tem o nome externo, né? O nome do meio e o nome, são três círculos, tudo tem três círculos, né? Então, o caso de Joshua Ben Pandira, então tinha ele, e veja que o que eu estou falando é o que pode ser falado, né? Então, assim, o limite do que a gente vai conversar aqui hoje é o meu voto de silêncio, né? Assim, o que eu prometi, né, em determinado momento da minha vida, como qualquer um que passou por onde eu passei, onde estou, e aí você fala que isso não vai revelar o que aqui lhe for ensinado, porque a porta aberta vai quem quiser. Bom, então daí tinha o Joshua Ben Pandira, né? Só que daí ele tinha um irmão, né? Um de nascimento agartino, um de nascimento superfície, filho de sacerdote, sacerdotisa lá daquele pessoal ali de Qumran, ali mas aquele pessoal ali, já lembro o nome deles. E aí tinha o terceiro, né? Então era uma manifestação trina e não dupla como é que é? Aquele pessoal que fica mais aqui assim, dos essênios, mais aqui perto onde é que tem, Então o sacerdote, sacerdotisa essênios geraram um dos, que era que era considerado irmão de Joshua Ben Pandira. E havia o terceiro, né? E aí que vem uma coisa muito interessante. Pais diferentes. Sempre, isso que é outra coisa interessante, são gêmeos de pais diferentes. E que é uma coisa que esotericamente é completamente possível, né? Que é a mesma essência em corpo diferente, mas é a essência duplicada, né? E então, na verdade, daí eram três, e o terceiro era o João Batista. E veja que interessante que João Batista disse assim, eu não sou digno de beijar as sandálias daquele que eu vou anunciar. Mas, ao mesmo tempo, quando daí vai lá no Rio e aquilo acontece de verdade, daí ele vai batizar o Joshua, né? Só que você só pode batizar alguém caso você tenha uma hierarquia superior a. E por que ele tinha hierarquia superior a? Porque dos três ele era o irmão mais velho, né? Então, ele é o mais velho, né? O filho da terra, o do meio, né? E o filho da Agartha, o mais novo. E os três com função. E do filho da Agartha, a contraparte feminina era a mãe, que não era a mãe de verdade, que seria Maria. Então acontece assim, 1% dessa história para mostrar que, mesmo num evento assim, localizado, e que não é um evento de final de ciclo, você já tem 4 seres envolvidos. Depois você tem assim, os discípulos preferidos dele. Não eram dentro dos 12, né? Era um conjunto de seres que vinham e vêm agindo desde a Atlântida, sempre dando suporte e tal. E a ordem a qual ele pertencia, não é porque ele era de Nazaré, é porque ele pertencia à ordem do Nazar, túnica branca, faixa branca, cabelo comprido. E o que é a ordem do Nazar? Um nome que é dado a uma ordem que periodicamente ela se exterioriza para dar suporte a quem? A um ser que vai tentar colocar o mundo em ordem, né? E essa ordem dos Nazar, essa ordem que vem, ela sempre cuida do que chama do sangue do Avatara, que é a tradição do Graal. O Graal, o Santo Cálice, em nada tem a ver com a Igreja Católica.
Nada. A Igreja Católica ela não existia assim, mas nem assim na pior das expectativas, não existia um negócio desse, e já tinha a tradição do grau. E, então a tradição do grau ela remonta à queda atlântica, então no mínimo 1 milhão de anos. Né? E o grau de cima, do meio e de baixo. E sempre houve uma ordem para dar suporte. Né? E essa ordem só se manifesta, ela só vem à tona, ela só adquire identidade histórica quando então o avatar está manifesto. Né? E já vou chegar daí na ordem agora, eu vou falar. Não, nós temos 25 minutos, 25 minutos dá tempo. E aí, então a gente está vindo, né? Daí não deu certo. E por que não deu certo? Porque o João Batista, que era 1/3 do processo, quando acontece, ele passa pela morte dos Iocanãs, que é perder a cabeça. Por quê? Qual é esse? Eu já te perguntei, eu acho, mas vamos abordar de novo. Por que assim, perder a cabeça, hein? Aquele negócio... É porque é separar o humano do divino, né? Esse é o simbolismo da coisa? Sim, porque você tem 3, né? E você tem 4. Né? Então, é o triângulo e o quaternário. Separou o humano do divino, o que seria a morte definitiva, né? Okay. É a morte do Iocanã. Então, por isso que tem muitas ordens que usam isso como um símbolo, né? Dizem, né? Vamos em frente. Então, aí, quando acontece isso com o João Batista, então já começa a ficar complexo, porque aquela tríade que deveria dar suporte a um evento, né, já não tem mais 3, tem 2. Né? E a gente sabe dos 3 envolvidos, só que cada um referencial, obrigatoriamente, ele tem colunas. Coluna J e B, então coluna Sol, coluna Lua. Obrigatoriamente, então sempre um ser, ele vai ter 2 que vão dar suporte, um Sol e um Lua. E esses 2 que dão suporte, um Sol e um Lua, dependendo do trabalho, cada um deles também tem mais 2. Então você tem um que você conhece, vamos supor assim, o grego. Vai fazer um trabalho, a tua encarnação anterior foi como o que mediu as pirâmides lá, como é que é, o Tales de Mileto. Tá? Bom. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Então você é o Tales de Mileto. Então você historicamente já conhece. Só que o Tales tem dois discípulos que podem estar na história ou não, que são as colunas. Dependendo do trabalho que o Tales de Mileto tinha que fazer, e ele fez um grande trabalho de inicial, que seria filosofia, trazer o conhecimento do Egito para a Grécia, começar aquele movimento das chuvas de estrelas, para daí possibilitar aquela massa crítica evolucional, para chegar em Roma e fazer a sinarquia. Mesmo as colunas de Tales de Mileto podiam ser, em vez de 1, 2. Então, na verdade, às vezes você tem uma pirâmide inteira de seres de alto estirpe trabalhando e só aparece um nome na história. E esse nome, então, pode ser o nome do avatar. Entende? Bom, vamos em frente. Não deu certo lá Não deu certo em Roma. Não deu certo em Roma. Poder temporal foi colocado de lado, né? O poder espiritual foi colocado de lado. O que deveria ser o poder espiritual se transformou numa religião. A religião virou Estado, o Estado virou religião. E Roma se perpetuou até hoje através de uma religião que a gente conhece, mas isso é problema de quem segue, né? E incorreu mas eu sou assim que não interessa. Aí se recolhe essa tentativa e vão avaliar, ver o que vai ser feito. Passa mais um período, né, e é feita uma nova tentativa, né, na mesma escala, né, de criar ambiência própria para que a Avatara se manifeste. Isso que está dito ali está correto. Para que o Avatara se manifeste, tem que haver a ambiência para que então ele possa ser visto pela humanidade como um todo. Daí o que acontece? É feita uma iniciativa no Tibete. Né? E aí veja quanto tempo passou. Isso foi no ano 0 ou menos 7, se quiserem, né? E aí outra tentativa foi 895. E antes disso tinha sido feita uma tentativa de criar ambiência, daí já no Brasil com a vinda de Badesir. Mas vamos deixar de lado, vamos vir um pouco mais para frente na história. Daí, em 895, no Tibete é tentado e isso no Tibete eu vou falar brevemente, porque é bom a gente não falar muito. Então é tentado a mesma coisa. Então há um sistema lá de iniciação, com 7 mosteiros, e tem um 8º onde há a presença já do próprio Buda em potencial, do Buda Mercúrio, do próprio Maitreya, né? E aí também acontece algumas... Por sinal, atualmente estão destruindo tudo por lá de lá, você está sabendo, né? Óbvio, sim. Desaparecendo com qualquer E isso é uma coisa que é muito importante que a gente entenda. A gente está em 2015. Estamos em 2015. Então é muito importante, quem for ver essa gravação um dia mais tarde, né? Que o que tem acontecido, em minha opinião, Jorge Antônio Ouro,
é que há um movimento sistemático para se apagar registros históricos. Lamentavelmente. Sabe? Então, por trás do que a gente considera como guerra, então você vai e você acaba com a Babilônia, sabe? Você acaba com onde o pessoal que veio para o Brasil, os fenícios, com a Fenícia, sabe? Que é a Pérsia, sabe? Né? O Irã hoje. Não, e o Líbano, né? A Fenícia é o Líbano, né? Síria, toda aquela região Síria, litigiosa ali. Aquela região de Baalbek, Afeganistão é onde floresceu, assim, foi a própria raiz, né, do esquema sinárquico, né? Paquistão, essa assim que o pessoal pensa que hoje lá não tem nada, só tem... Isso ali foi, assim, uma das épocas mais áureas da humanidade, na Babilônia, Egito, veja o Egito, o que acontece. Dizem, né, que ele teria saído pelo deserto da Líbia, né? Então, o deserto da Líbia, não, tem vários locais no mundo que é um entra e sai assim, tem que destruir senha, porque é complexo, né? E a gente que vem para trabalhar e volta, mas o mundo inteiro é assim, né? O mundo é um queijo suíço, né? A Terra. Mas tudo bem. Então, em minha opinião, o que tem acontecido é sistematicamente se destruir a história para referendar aquela crença que a religião, o mundo começou quando Deus criou há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, essas coisas assim. Só que é o seguinte, né? Essas pessoas que fazem isso hoje, que em minha opinião é o que a gente pode chamar de amanasa, que é o sem mente, né? Chegaram atrasado. Chegaram atrasado porque assim, a coisa em si, do ponto de vista de bem, bom e belo, ela já é reversível. O avatar já está nascido. O que podia ser feito para prejudicar antes dos eventos que aconteceram, de 1800 para cá, de lá para frente, já estão correndo atrás do prejuízo e não tem mais como recuperar o prejuízo deles. Mas eles mesmos vão descobrir isso, né? Logo, né? E essa que é a coisa boa, logo, entende? Logo o pessoal vai. Bom, então aí chega no Tibete e há então um sistema de Buda presente e 7 sistemas de mosteiros, tal, daí o negócio está errado, daí dá uma debandada generalizada. E aí também se dá um tempo, né? E o dá um tempo é assim, aí eventos pontuais, né? Porque os avataras ao longo desse 1 milhão de anos se contam às centenas, sabe? Não é se contam às centenas, dentro da questão do integral, parcial ou momentâneo, né? E os adeptos, e os bodhisattvas, e os budas, então são vários, né? Para tentar colocar a humanidade de volta nos eixos, que é fazer humanidade e divindade viver em sinarquia, em equilíbrio, em paz, né? Aí então, com o passar desses anos todos, e sempre houve as lendas, daí volta a chamada que você fez, assim, da vinda daquele que representaria, assim, sabe, a fina flor, que chama de Buda síntese, né? O Avatara síntese, que é o Kalki Avatara, que é a Maitreya, e ele só se manifestaria no final do ciclo, né? E todas as tradições, todas as teogonias, todas as religiões, assim, você pega até 1921, então você tinha na Mongólia, você tinha o 31º Buda vivo da Mongólia, Asivagosha, que daí tinha 2 colunas, o Dalai Lama e o Trashu Lama. E aí havia a lenda do 32º Buda, que seria o Buda humano, seria ocidental. E veja que coisa interessante, chega um ponto em que daí o Buda humano, e não é Maitreya, né? E não é dos dois, esse é o terceiro, aquele que seria o terceiro que desconhecido, né? Ele nasce, né? E aí ele se desloca para essa região na Índia, e aí o molde da face do 32º Buda, que está tá naquela galeria dos 32 Budas, né, do ciclo, o molde da face do 32 foi tirado do próprio rosto do próprio. Sim, né? Então ele vai, né, e é feito o molde, e aí o molde dele é que compõe a 32ª estátua. Então são os 32 Budas que encerram o ciclo, né? E aí vem a tradição, no Tibete, Mongólia, no Oriente inteiro, que faz parte do dia a dia, né? E que lá para eles a tradição dos mundos internos, a Agartha Shambhala, que assim, é corriqueira, como para nós é o V-novela, para quem vê, né? Então, ainda havia a questão de Maitreya. Com o nascimento do Buda humano, né, em 1883, né? Aí, então se dispara um processo, né,
para permitir a vinda do que seria, né, o Maitreya Buda como encerrador, assim, você colocar em ordem, que assim, ele não é só mais um avatar, isso que é muito importante. A gente já vai falar em detalhes, né? Ele não é só, e hoje a gente vai falar hoje, depois a gente não vai mais abordar. Tá. Então, mas dá tempo, 15 minutos. Então, assim, ele não é mais um avatar, não é mais um Buda, não, é aquele que vem pegar o resultado do fim do ciclo e estabelecer a Pax Perene, o dali para frente. Então, o que acontece? Eu acho que cabe aqui, para complementar, esse trechinho que eu tirei aqui, cabe exatamente nessa preparação do que seria a Maitreya. Olha, sim, daqui a pouquinho eu queria mostrar uma imagem. Nós vamos mostrar. Tá. A veste física emocional é burilada na face da Terra. A veste física ou emocional, burilada na face da Terra. A veste mental inteligente é burilada no mundo de Duarte. E a veste espiritual são 3 Budas. É burilada na Garta. São 3. Maitreya são 3. Exato. Por isso que os orientais dizem que o Cristo e Buda possuíam 3 vestes. Na verdade, vi como é que isso chama Maya. Não é que ele possuía 3 vestes, é que eram 3 pessoas. Sim. Estas 3 vestes vão funcionar num conjunto. Olha que interessante. E esse conjunto é que se dá o nome de Maitreya. Ah, tá bem dito. Maitreya é a expressão ou a função das 3 energias num único corpo, num composto. Isto é que forma Maitreya. Mas daí não é num único corpo. Sim. É que é o seguinte, sabe assim, grego, o Tigem falou assim, porque sabe que atrás do Sol que a gente tem outro Sol, isso que a gente vê é um reflexo, né? Assim como atrás da Lua que a gente vê tem um Sol negro, que é o reflexo, né? E se não tivesse o Sol que a gente vê no céu, que é esse buraco eletromagnético, a luz que por ali entra, ela incineraria todo o sistema. Você disse, constelações, você já disse ia isso tudo pro pau. Tudo pro pau, é feio falar, né? Mas assim, ia ser tudo destruído, né? E assim, quando você olha para uma luz qualquer, aí a tua retina contrai para só entrar a luz que você consiga ver sem que te queime o olho. A existência de 3 camadas de seres, no caso de Maitreya, é exatamente isso, é que um só não suportaria a consciência, nenhum corpo físico suportaria, porque você tem Sattva, Rajas e Tamas, né, que é o amarelo, azul e vermelho, né? E você tem os avatares de Vishnu, né? Brahma, Vishnu e Shiva, Brahma, Shiva e Vishnu. Então o que acontece, sim, é que essa potência, esse evento, ele se divide em 3 seres, mas cada um ser existe fisicamente em separado. Então, assim, especificamente com relação a Maitreya, né, já volto na questão do nascimento do Buda humano, especificamente com relação a Maitreya, são 2 seres. Por que não 3? Não, o terceiro é o Buda humano, de onde se deriva, né? Ok. Sempre é um aparelho, né? Mesmo ele não estando aqui? Ele está, aí é que está, porque depois, quando ele cumpre a função, ele e a parte dele, que também é feminina, né? Assim como tinha Buda, Budai, Akibel Lamirá, as coisas assim, então ele vai e se funde no próprio Maitreya. E aí é que está. Ok. Então, no único corpo, num composto, como está dizendo aqui. Sim, perfeitamente. Então, hoje, fisicamente, aí vem a pergunta, tá, mas você está falando que Maitreya então nasceu, né? Nasceu. Aí fala, em que data que nasceu Maitreya? Aí você sabe. 24 de fevereiro de 49, que vocês acabaram de fazer. 24 de fevereiro de 1949, exatamente, é a data do nascimento. E aí todo mundo vai perguntar, e aí, físico. Já se passaram 60 e Não, eu vou dizer até onde for possível falar. Eu vou falar até onde for possível. Então, assim, nasceu em 24 de fevereiro de 1949. Só que para que chegasse daí no nascimento dele, dos gêmeos, e aí nasceram 2, porque o Buda humano nasceu antes. Então, aí vem a questão do Apavanadeva. Então, Apavanadeva é Maitreya e o irmão dele é Mitradeva. Então, quando se fala assim, Maitreya, ou Apavanadeva, ou Mitradeva, ou Akidorje, ou Akigorje, não, você está falando de pessoas fisicamente diferentes, com uma única função, que é uma única consciência. Então, só é Maitreya e Mitradeva. Só. E o Buda humano, os 3. Só que é o seguinte, cada um deles tem coluna, obrigatoriamente, né? Cada um deles tem uma coluna que vai... Tá, se eu morro, se eu sou um Buda, morri, as minhas colunas continuam? Perfeitamente. Ok. Perfeito. E quando você é um Buda, né, e você daí deixa a face da Terra, Buda não morre, né? Esse pessoal assim, sim, o corpo físico é preservado, às vezes, assim, em 10 mil anos e ainda está sendo usado, né?
É que tem coisas que a gente não consegue Ok. falar, né? Mas são coisas assim, bem interessantes. Aí a tua essência, você, né? Aí você vai fazer parte daquele, às vezes do próprio que você gerou, para que daí ele seja então ele, o pai e a mãe. E ele continua sendo um. E o componente dele, que seria no caso Mitradeva, ele em si também representa três. Né? E ainda às vezes cada um desses que estão ligados a eles, de coluna, estão ligados a três. Então a gente está falando assim, quando a gente fala, isso que é importante a gente deixar bem Aí eu claro. tenho que perguntar, Mitradeva também está no Brasil? Os dois nasceram na mesma época, e o que eu posso dizer assim, eles nasceram em 1949, eles permaneceram por 7 anos, né, aqui, e aí depois de 7 anos eles foram retirados, né, e preservados durante determinado tempo, né, para voltar, né, isso também é lícito falar, para voltar com aquilo que se fala com aparência de Kumara, uma aparência assim de um adolescente de 16 primaveras, né, em determinada época, né? Por isso que fala adolescente de 16 primaveras, é porque o que se atribui de idade a um Kumara, mesmo o Kumara tendo mais de alguns milhões de anos. Né? Quando o negócio eu vou diminuindo a voz, a gente muda de assunto. Tá. Daí, então, eles dois nasceram em 24 de fevereiro de 49, ficaram 7 anos em reserva, né? E nesse processo todo, e antes deles, né? Daí já, assim, em 1900, assim, é que as pessoas não se dão conta, é que a humanidade ela vinha em um passo assim, ó. Quando chega de 1883 para frente, na verdade de 1899, dá para se dizer, né? Aí quando começam os acontecimentos que mudam a história do próprio universo como um todo, aí então a humanidade ela começa a fazer assim, ó, em todas as áreas, sabe? Tecnologia, comportamento, abertura, assim, a gente vive outra humanidade, só que os arautos do caos, né? Por assim, quem é bom fica quieto, quem é mal grita, né? E então, lógico que a pequena parcela que é do mal, do mal com U, mal com L, do feio, pessoal do resto do ciclo, que já terminou, como eles detêm os controles, eles gritam, então faz parecer que a gente ainda está vivendo uma tempestade, mas não estamos. Então, o que acontece é que de 1900 para frente, então a humanidade ela iniciou um salto e iniciaram uma série de acontecimentos que propiciaram, né, que em 1949 os Budas, né, o Maitreya Buda, né, ele fosse gerado e viesse para a face da Terra para fazer o que tem que fazer. E junto com isso, para que isso acontecesse, né, então quando você fala assim, e tem ali algumas tradições que esperam Akdorj, né, Akdorj, né, que é né, sim, Akdorj, que é a face guerreira, né? Ele vem junto com o irmão gêmeo também, que chama Akgorj, que é a face sacerdotal, e os dois funcionam como coluna em um processo que vai acontecer em seguida, que é uma questão de resgate de ciclo, né? E que daí isso dá suporte ao evento, para que daí então o Buda se manifeste. Só que é uma e daí coisa que assim, vem aquela profecia do Rei do Mundo, fala dele, né? não, mas caso não tivesse sido feito o que foi Sim. feito, né? Assim, Mas já cita ele desde aquele tempo. Não, e a tradição do Kalki Avatara, de Maitreya Buda, né, ou dos avataras, colocando o Kalki, né, como o último, é do Império de Han. Então, quando que se começou a falar sobre Maitreya a primeira vez? Não foi quando escreveram os Puranas. Isso é uma tradição que remonta a 1 milhão de anos do Império de Han. Entende? E a gente está, e por isso que eu falo assim, que a gente vive uma época privilegiada hoje, por viver e por chegar aqui em público e compartilhar o que é possível compartilhar, porque é um evento previsto há 1 milhão de anos. Entende? E aí pergunta assim, tá, mas e a humanidade então teve sucesso? Teve, porque apesar das quedas, né, e dos levantar e cai, levanta, de todas as raças, de todos os avataras, todos os Budas, Bodhisattvas, adeptos iniciados, ainda assim a humanidade conseguiu criar uma série de eventos, né, que permitiu que o Buda, né, o Avatar, a Maitreya, né, ele viesse a existir em corpo físico e está existindo em corpo físico, e o processo, né, que se encaminha para chegar na ambiência, para a manifestação visível dele, em 2005, então quando fala assim, 2005 ele vai se manifestar, em 2005 ele sai de onde estava e vem para a superfície.
Entende? E aí então agora o Buda, Maitreya Buda, ele faz parte, né? Ele convive com a hierarquia Jiva, sabe? Aí o que acontece? 2005 para cá nós estamos Ele e o Não, e o quando irmão fala gêmeo. ele, são os Esses dois, são os né? dois, tá. Só que é assim, né? Então, um é o Avatara Celeste. Mas os homens podem vê-lo hoje, ao contrário dessa informação de 60 anos atrás. Olha assim, ó. Sim, porque se sabe até a aparência física, como é que é tudo, sabe? Cor de cabelo, olho, cor de pele, como é que é. Jovem, adolescente, 2005? Sim, Ok. essas coisas assim. Mas existe fisicamente, né? Então, a gente vive em um momento em que daí, e isso que é importante, então, Maitreya é uma realidade. Então, os tempos esperados chegaram. Né? E alguém vai ouvir e falar assim, pô, esse Jorge, ele é louco pra caramba. Muito obrigado, eles consideram um elogio. Né? É que assim, o conjunto de informações que a gente tem, o conjunto de conhecimentos, o conjunto de elementos reais que se tem hoje, né? Então, permite, ou possibilita que daí eu venha aqui, né, e fale para você, existe, é real, está nascido, está agindo. Né? E a ordem que dava suporte, que deu suporte a todos os avataras, né? A todas as vezes que daí veio um ser, ela existe fisicamente. Né? E aí ela foi criada em 28/12/1951. Ela adquire uma identidade civil, né? E nessa época, e veja que, então você passa assim, teve um primeiro momento, foi 24 de junho de 1899, você faz a fundação cíclica desse processo, então você inicia a transição do Ocidente, do Oriente para o Ocidente. Depois você tem um processo de fundação espiritual desse momento que depois vai desembocar na vinda de Maitreya, que é 28 de setembro de 1921. 28 de setembro foi o dia que a gente começou a conversar, fundação cíclica desse movimento. E depois você tem a fundação material, que é 10 de agosto de 1924, que é assim, quando pela primeira vez, fisicamente, isso tem uma referência externa para a humanidade. E aí se inicia uma série de coisas assim, e seres de todos os lugares para cá para aprender português, e vem tal, vem para cá, vai e viaja, é uma coisa assim, olha assim, ó, não é inacreditável, porque a gente sabe que é real, então tem que acreditar, porque a gente tem todos os registros, né? Mas assim, é incrível, mas incrível no sentido de não poder crer, né? Uma coisa assim muito sensacional. E aí então, esse processo vem vindo, e aí então tem Akdorj e Gorj, fisicamente nascidos. Entende? E aí é um saque contra um futuro humano de seres que viriam daqui a 1000 anos, que são nascidos em 1900. E então, a partir disso, né, então começa a haver um saque contra o futuro em todas as áreas do conhecimento humano, e a humanidade começa assim, sabe, seres que deveriam nascer depois, vêm agora, e vai, e abre a caixa, a garta sobe, desce. Não, é uma coisa assim, sabe? Olha, sensacional, velho, sensacional. E aí então se cria... se revitaliza essa ordem, que tem o nome de Ordem do Santo Graal, especificamente para dar suporte, né, como foi feito em todas as outras vezes, com todos os outros avataras, com todos que, assim, que o Espírito da Verdade, quando ele se antropomorfiza, veio uma ordem para dar suporte. Essa ordem está ativa novamente, desde 1951, né? 28 de dezembro. E... até eu queria pedir... tá no fim do Fernando, programa, faz não vai favor. passar nada. Então, foi construído um templo, né, em São Lourenço, em Minas Gerais, em homenagem, dedicado a Maitreya Buda. Vai aparecer lá no monitor? Essa é a primeira que você quer ou não? Só dá uma pausa um pouquinho, Fernando, professor. E aí tem um obelisco na frente desse. E esse templo foi construído, foi inaugurado para 24 de fevereiro de 49, que na época, na data do nascimento físico de Maitreya Buda. E aí então há um obelisco na frente desse templo, e é esse que eu trouxe duas fotos para você ver. É uma coisa pública, não estou declinando nenhum segredo, o obelisco está lá para quem quiser ver, mas ele fala da dedicação aos seres que tiveram o direito de vir ter a esse local, não é? E a quem é dedicado esse templo. Pode passar, Fernando, faz favor. Não é isso aí, Fernando? Não é sim, mas sim. Isso aí é o que está no obelisco, né? Que tá escrito, primeiro o obelisco, Tá.
Tá devagarzinho, depois daí dá para vocês lerem. E depois daí o Fernando tem as fotos, daí o Grego pode colocar no Vida Inteligente, no grupo, né, Grego? No Face, para quem possa, para quem queira arquivos, ler. Nos arquivos, sim. Muito bem. Ou como foto postada ali, né? Mas é melhor no arquivo, porque aí não se perde. Sim. Então, ele faz uma referência, né, aos que vieram ter a esse momento, né, através do itinerário de Yoke, isso que eu falei para vocês, da vinda, né, para chegar até aqui. E também faz uma referência a quem é dedicado essa construção, que é uma construção em medidas canônicas, né? Essa aí. Isso aqui é a isso porta. Aqui, a porta, né? Ficou, ficou muito grande, né? Não dá pra gente ver. Não, mas depois, agora em seguida vem a imagem. Agora aqui é outra face, né? E que faz referência à Maitreya, e depois no final tem uma imagem. E assim, isso que eu estou conversando com vocês, a gente está conversando sobre o que é a realidade e o que se tem experienciado grego, sabe? Assim, de 1921 para cá. E então, o 31º Buda vivo do Oriente, da Mongólia, né? O Asvagosha, então ele sabia que estaria encerrado o ciclo do Oriente, e em 1921, quando então deixa de existir, esses valores passam para o Ocidente e se inicia aqui o processo. Olha aí, agora está aparecendo o templo ali. É aqui um pouquinho mais na frente, assim como onde cada um está, onde tem o obelisco. E essa construção então é dedicada a quem? Ao Avatara Maitreya, né? E toda essa história que a gente tem em ciência, ela gira em torno do que acontece aqui já há algumas décadas. E a quem pertence? Pertence à humanidade. Um lugar muito aprazível, pertence muito a todos vocês, pertence a todos nós, é de quem quiser, porta aberta. E o conhecimento que a gente conversa aqui um pouquinho, e às vezes não conversa mais, mas não é porque é um conhecimento assim, assim, impossível para cada um. Quem tiver interesse, vai... E o caminho está aberto. Aquela porta dourada que eu mostrei ali, ela está aberta a qualquer pessoa. Sim. Né? E no final está o conhecimento. Então, o importante é isso. A Avatara é real, não é da forma como falo, e a gente tem a grande felicidade de estar vivendo hoje, né, simultaneamente com as criaturas. Muito bem. Estamos em cima da hora ou não? Sim. Estamos, né? Mais 15 segundos. Então tá. Então, pode encerrar, Jorge. Então. Não, o que eu gostaria, assim, conforme eu disse para vocês de início, que eu gostaria que vocês tivessem mais dúvidas do que respostas, porque são dúvidas que valem uma vida. Né? Então, assim, cada um ir atrás das suas próprias dúvidas e no final ter uma porta assim bem dourada, bem joia, e que com certeza ali dentro vai estar você mesmo. E é inevitável que a gente volte a falar do assunto, porque certamente, claro, todo mundo percebeu que faltam coisas ainda para serem ditas, mas tudo no seu devido tempo, não é isso? Ao longo do tempo, na medida em que a gente tenha trabalho para fazer, a gente ainda continua conversando. Então, eu te agradeço mais uma vez, Jorge. Eu que agradeço a você, Grego. Para todos os presentes, hoje nós quebramos o recorde aqui. Nada combinado, temos 14 pessoas aqui dentro do estúdio, fora eu, Jorge. A gente está tão angustiado para começar a conversar que a gente nem citou o nome de todos. São todos bem-vindos, aqui a casa está aberta sempre que possível, então eu deixo para vocês. E assim, só o tchau, eu queria dizer assim para vocês, assim, vocês não imaginam a época que vocês estão tendo o privilégio de viver hoje. E se vocês estão tendo o privilégio de viver isso hoje, não é acaso, não é presente de ninguém, é mérito. Então vocês merecem viver isso. O que não pode fazer é desperdiçar esse momento achando que o mundo está mal com U, mal com L e feio. O mundo está bem, bom e belo porque nós estamos vivendo junto na mesma época que Maitreya. É isso aí, tá bom. Então eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz e vivam, vocês vão gostar.